Caso Master respinga no Lula. Presidente cai 5 pontos no Nordeste após operação contra Jacques Wagner. Lula e Flávio estão em empate técnico, 47% a 44%. A gente estava falando aqui dos quadros eleitorais, tanto do Paraná quanto de São Paulo, a questão do Senado, que é a mais importante, mas a gente vai falar agora de presidenciais também. Eu quero ouvir já os meus colegas aqui. É o seguinte, vamos passar as notícias aqui para a nossa audiência. Caso Master respinga no Lula. Presidente cai 5 pontos no Nordeste após operação contra Jacques Wagner, diz BTG Nexus. A queda veio após a operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, líder do governo, por suposto elo com o caso Master. No geral, Lula e Flávio estão em empate técnico, 47% a 44%. O caso Master, que buscaram mirar somente na direita nas últimas semanas, agora, Bov, respinga no governo. Ô, Emilinho, o caso Master ele é um caso que nasceu na Bahia, né? Tinha o Credit Sexta, que depois foi vendido, e aí o Banco Master envolvido já naquela operação, e esse modelo espúrio de negociata entre poder público e instituição financeira começou lá e depois foi levado para várias partes do Brasil. Eles tentaram imputar essa questão toda à direita em um pequeno parênteses ali relacionado à questão do filme. E o que mais nos chateia, a gente estava falando agora sobre essa questão de união, é ver gente, às vezes, da direita tentando usar isso para desgastar a própria direita. O caso do Romeu Zema, né, que começou a atacar o Flávio e só perdeu capital político, perdeu o pouco que ele tinha de intenção de voto com isso. Foi esclarecido, né? O Vorcaro foi o intermediário e esse pedido foi feito numa época em que ele ainda transitava em Brasília como um grande expoente do sistema bancário nacional, andava com várias autoridades, e se você ouve o áudio do Flávio, não é o áudio de um senador da República que está coagindo um banqueiro, né? Primeiro que quando essa negociação foi feita, o Flávio nem pré-candidato era um senador teoricamente ali sem nenhum grande poder, porque ele não fazia parte da base do governo, das articulações do governo, não tinha nada a oferecer, o Eduardo exilado, né? Então, se o Vorcaro tinha até uma intenção no futuro de cobrar fatura, a gente não sabe, mas o fato é que não houve uma contrapartida, portanto não há corrupção. Se não há contrapartida, não há corrupção. E não foi nem o Vorcaro, nem o Banco Master, foi uma outra empresa. A própria produtora do banco já fez ali uma auditoria e já apresentou. Então, essa questão é pacificada. É claro que a esquerda vai bater, mas a gente está vendo onde realmente o calo aperta. É no Jacques Wagner, é no Paulo Pimenta, é em toda essa turma aí. Eu tenho certeza que muita gente ainda vai aparecer. Gente grande, tanto nos partidos políticos, quanto em todas as esferas governamentais. Acho que tem gente dos poderes municipais, estaduais, federais, legislativo, executivo, envolvidos, e sem dúvida nenhuma, o poder judiciário muito envolvido. O que me traz um alento é que quem está cuidando disso é o ministro André Mendonça, que, na minha opinião, é o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Tenho certeza que se, por exemplo, houvesse o envolvimento da família Bolsonaro, no caso, ele não passaria pano. Então eu sei que nós vamos ter a realidade dos fatos apurada aí. E o Lula, veja, a prova disso que eu estou falando é verdade, é que é uma percepção popular. Tanto é que quando saiu a questão do Flávio, todo mundo viu que era uma narrativa, e o Lula, com todo o apoio da imprensa, com toda a passada de pano da Globo e tudo mais, vem caindo nas pesquisas, porque entenderam que mesmo que... Olha, veja só, de um lado era o Flávio diretamente relacionado, do outro lado o líder do Senado do Lula, que se você perguntar na rua, as pessoas nem sabem quem é o líder do Senado, nem pergunta o nome de um senador, as pessoas nem sabem. Mesmo que indiretamente, respingou muito mais no Lula do que no Flávio. Então, acho que isso é a prova de que o povo já percebeu que em matéria de corrupção é o PT quem domina, e sem dúvida nenhuma, nesse caso, não é diferente, está tudo na conta do PT. Deixa eu aproveitar que você citou André Mendonça, eu já vou passar a próxima nota aqui para os nossos colegas também comentarem. Luiz Fux assume o comando da segunda turma do STF no lugar de Gilmar. Troca pode mudar o rumo
do caso Master. Quem preside a turma decide que entra em pauta e quando. Fux tem perfil mais duro com a corrupção e é mais alinhado ao relator do Master, André Mendonça. A troca tende a reduzir as pautas surpresa que Gilmar usou para tentar soltar investigados. Eu quero também ouvir a avaliação. Vamos ouvir a avaliação primeiramente aqui do Paulo Melo, que acabou de entrar aqui conosco, e depois do nosso vereador prodígio Kilton. Então, Emilinho, isso tende muito a assustar o PT. Agora a gente tem um ministro sério que enfrentou eles até no caso das perseguições ali às pessoas do 8 de janeiro, e agora a Fux chega para ser o presidente dessa turma. A gente tinha ali o Gilmar Mendes, que o brasileiro já conhece, soltando aquelas pautas bombas ali no STF para privilegiar o grupo político dele. Gilmar Mendes que criticava a Lava Jato, Gilmar Mendes que critica agora essa operação, e é o modus operandi que a gente tem dele contra quem investiga corrupção. E o brasileiro não aguenta mais isso. Agora eu acho que isso dá uma solidez, ajuda o Mendonça a conseguir ter tranquilidade para investigar a fundo. A gente já vê em quem esse escândalo estoura, é no PT da Bahia. A narrativa que tentaram criar a respeito do Flávio não embalou, e agora eu acho que o Fux traz essa tranquilidade para o lado da verdade, o lado da razão, mas preocupa bastante a esquerda, o Lula e o governo do PT. Às vésperas das eleições vão perdendo ali capital político no seu principal local eleitoral, que é a Bahia, que é o Nordeste, e agora com o Luiz Fux eu acho que tende a melhorar e dar tranquilidade para a investigação. Num país que corruptos são soltos, são descondenados, voltam à presidência da República, a gente vê nesses dois ministros ali pessoas sérias e que enfrentam realmente a corrupção de frente e são íntegros ao que a gente vê em suas decisões e conduções dos processos. Então é um alívio, acho que o povo de bem, porque o Gilmar Mendes diz com aquele jeito debochado e com indícios que também pode ter alguma ligação com o Banco Master, suspeitas até o momento. Eu acho que isso traz um grande alívio para o povo brasileiro, um ano eleitoral, um ano que a população brasileira merece se livrar desse desgoverno que está aí. Acho que é um motivo a comemorar agora e dar mais tranquilidade para essa investigação. Eu quero ouvir o Kilter. Kilter, você olha também com certo otimismo aí essa questão? Com certeza, Emilinho, concordo com o Paulo. Boa noite aí, meu amigo que é pré-candidato aqui a deputado estadual no Paraná e tem feito um ótimo trabalho também nas suas redes sociais. E é isso, o Emilinho. A segunda turma agora do STF, graças a Deus, vai ter um ministro que dá mais celeridade aos trabalhos, nesse caso do Banco Master. A gente sabe que o Gilmar Mendes faz parte de uma ala do Supremo que é garantista, que a gente chama, que é inimiga da Lava Jato, que é inimiga de investigações, de combate à corrupção como um todo, a gente pode falar assim. A ala composta por Gilmar Mendes, por Dias Toffoli e por Alexandre de Moraes. Dá para colocar esse núcleo duro. É claro que tem outros que orbitam ali, como Flávio Dino, entre outros. Mas esse é o núcleo duro. E o bom é que dois dessa ala estão na segunda turma, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. O Toffoli se declarou suspeito, então na prática ele não tem julgado esses casos do Master na segunda turma. E o Gilmar Mendes acaba sendo voto vencido contra o Fux, o Mendonça e o Nunes Marques, como a gente viu agora na prisão do pai e do primo do Vorcaro, né? Então, enquanto todos os casos não envolverem aí autoridades como o presidente da República, vice-presidente, presidentes das casas legislativas, enquanto tiver nesse segundo escalão, de fato, de pessoas, familiares do Vorcaro, pessoas ligadas a ele, que não têm cargos ali de competência federal, a gente vai poder ver isso acontecendo de forma muito mais rápida. E qual que é a diferença, né, do Gilmar Mendes para o Fux enquanto presidente? É que o presidente da segunda turma, ele decide a pauta e decide a data da votação. Então, se o Fux quiser acelerar os recursos, olha, por exemplo, o Mendonça está falando, Fux, para fechar a delação premiada de fulano, a gente precisa votar o quanto antes esse recurso tal, esse habeas corpus, ou qualquer um desses recursos que a defesa tenha protocolado. O Fux vai lá
marca o julgamento e isso é votado. E não há nada de errado nisso, é como funciona o plenário, como funciona o STF como um todo, as turmas, né? Então a segunda turma tem julgado e analisado esses recursos, no caso do Master, manteve a prisão tanto do Vorcaro quanto dos seus familiares e de pessoas ligadas a ele na última votação, em que o Gilmar Mendes saiu como derrotado, e agora dá esperança para que as próximas votações também sejam vitoriosas nesse sentido. E o presidente, o Fux, como maior influência, consegue também ajudar a decidir mais isso. Vale lembrar que na última sessão de julgamento ali da segunda turma, a gente viu um baita embate, né? Um bate-boca ali entre o Gilmar Mendes e o Mendonça. Foi um dos poucos momentos aí nesse período de Copa em que todo mundo parou para olhar, parou para escutar, e opa, o que está acontecendo aqui, o que estão falando. Então é bom que a gente continue tendo posicionamentos firmes do ministro Mendonça, principalmente em casos como esse do Master.